Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos, que temos um Deus grande, todo-poderoso, que cuida de nós, um Deus que se faz presente entre nós, não é? Um Deus que não é um Deus distante, é um Deus que habita em nós, fala conosco, podemos sentir a sua presença, nós ouvimos a sua voz, nós temos alegria em obedecer a Ele, não é? Temos gozo em obedecer a sua voz, e também sentimos alegria em servi-lo, em servir ao Senhor, não é? Servir ao Senhor. Deus, Ele nos salvou para a sua glória, para o seu louvor, para que pudéssemos servi-lo com a nossa vida, não é? Paulo diz aos Romanos que não existe, irmãos, nenhum sentido de viver se não for para o Senhor, né? Paulo diz aos Romanos: se vivemos, para Deus vivemos, se morremos, para Deus morremos, ou seja, porque para Deus ninguém morre, não é? Se a gente está vivo aqui, estamos servindo ao Senhor. Se a gente deixa esta vida, vai estar com o Senhor, continua com Ele, não nos apartamos dele, não é? Então estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor não nos deixa só, Ele está sempre conosco, não é? Ele está sempre conosco, todos os dias, todas as horas, e é bom que entendamos isso, irmãos. E Deus fala conosco, Deus fala ao nosso coração, Deus fala ao nosso coração. Às vezes não estamos nem na igreja, estamos em casa, estamos no trabalho, no ônibus, no carro. Deus fala com você. Se ora, Deus fala, não é? Porque é um Deus presente, não era um Deus ausente, é um Deus presente, um Deus do dia a dia. Então o crente precisa manter esta afinidade com Deus, não é? Este sentimento de comunhão com o Senhor, sentindo a presença de Deus. Chega no culto, não precisa o conjunto cantar aquele hino, né? Não, sente a presença de Deus, porque sente o Senhor estar com ele, sente o Senhor estar presente, não é? Na sua vida, e Ele glorifica, Ele enaltece, e Deus fala ao seu coração. Então quando a gente vem para o culto, a gente vem para ter um encontro com Deus, encontro com o Senhor, mas mais do que isso, para ter um encontro também com os nossos irmãos, não é? Com os nossos irmãos. Essa é uma das finalidades do culto, a comunhão da igreja. A comunhão da igreja. Quando você deixa de vir à igreja, você deixa de ter esta comunhão com a igreja. Você deixa de estar presente com o seu irmão. E o Senhor requer isso de nós, requer essa presença. Porque na hora que eu deixo de vir para a igreja, eu não estou sendo útil à igreja, não é verdade? A pessoa que está em casa agora, está sendo útil a esse culto? Não está, no sentido de utilidade, de servir a Ele, ao Senhor aqui, não é? Seja o adorando, seja servindo a igreja, não é? Então, irmãos, Deus nos salvou com um propósito. Deus nos salvou com um propósito. Quando Ele nos salvou, nós nascemos de novo. Eu já tenho dito aqui que este novo nascimento é a introdução do crente no corpo de Cristo, né? Nós começamos a fazer parte do corpo de Cristo com o novo nascimento. Só os nascidos de novo é que entram e fazem parte deste corpo. Por isso a Bíblia chama de o batismo em Jesus. Batismo é imersão, imersão no corpo de Cristo. Daí porque o batismo ser uma ordenança bíblica. O batismo é uma ordenança bíblica por quê? Porque ela é um ato que mostra, ou que revela, ou que testifica da sua fé no Senhor Jesus. Você diz para o mundo que faz parte do corpo de Cristo quando você desce as águas, não é? Mateus capítulo 28, não é? Veja lá em Mateus no capítulo 28, o Senhor Jesus, Ele ordenando
o batismo. Então nós temos duas ordenanças. Uma é o batismo, a outra é a ceia do Senhor. Então o batismo é uma ordenança. O crente tem que ter consciência disso. Tem alguns que demoram a se batizar porque não tem essa certeza, tem essa convicção, não é? Mas nós precisamos ter essa convicção do novo nascimento. Ele diz aqui, Mateus capítulo 28, ele diz no versículo 19, olha: ide por todo o mundo, melhor, portanto ide, ensinai todas as nações. Por que todas as nações, irmãos? Porque o corpo de Cristo não é formado só de brasileiro. O corpo de Cristo é formado de todas as gentes, de todas as raças, não é? De todos os povos. Onde tiver o ser humano, ele pode aceitar Jesus e entregar a sua vida a Jesus e fazer parte do corpo de Cristo. Então, se você chegar na Coreia do Norte, vai ter lá uma pessoa salva em Jesus. Se você chegar nos Estados Unidos, vai ter uma pessoa salva em Jesus. Chegar na África, tem uma pessoa. Se chegar no Egito, tem uma pessoa. Onde você for, tem uma pessoa que aceitou Jesus como Salvador. É parte do corpo de Cristo. É parte do corpo de Cristo. Tá certo? Por quê? Porque esse evangelho, ele é universal. Esse evangelho é para todo mundo. Então ele diz aqui: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então esse batismo, ele é como disse Paulo, não é? É um símbolo da sua morte. Morreu para o mundo e ressuscitou para uma nova vida em Cristo Jesus. Então o crente, ele tem que ter essa consciência: eu morri para o mundo, não vivo mais nele, não sirvo mais a ele, eu tenho uma nova vida, e agora essa nova vida eu vou viver pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Jesus. E no texto que lemos, em 1 Coríntios capítulo 12, você vai encontrar Paulo falando exatamente, logo nos primeiros versículos, a respeito da velha vida, ou seja, da vida antes de aceitar Jesus. Ele diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios. Vocês têm consciência de quem vocês eram, dado aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Ou seja, nós éramos guiados pela idolatria, nós éramos guiados pelos ídolos mudos, que tem boca, não falam, não é? Nós éramos guiados por isso. Mas diz Paulo: portanto vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus e diz: Jesus é anátema, ou seja, Jesus é maldito. Uma pessoa que diz Jesus é maldito, é amaldiçoado, ele não fala pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não diz isso. Como Paulo diz também: ninguém diz Jesus é Senhor, senão pelo Espírito do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que agora vai fazer com que você diga: Jesus é o Senhor. Quando eu digo Jesus é o Senhor, irmãos, eu estou dizendo: Jesus é o meu dono. Ele não é o meu Senhor? Senhor é dono. Ele é o meu Senhor. Eu sou propriedade dele. Agora eu tenho que obedecer a ele. Jesus disse assim: por que você me diz Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Não é assim que Jesus diz? Por quê? Porque se você o considera Senhor, a primeira coisa que ele quer é que você obedeça. Você não está o chamando de Senhor? Você não faz por si mesmo, você só faz pela fé. Como é que você vai chamar Jesus de Senhor se não for pela fé? Então, pela fé, você diz: Jesus é o meu Senhor. Jesus é o meu Senhor. E agora, se você tem um Senhor, você tem um dono.
Você tem um dono. Por isso Paulo diz assim: olha, marido, veja como é que você trata a sua mulher, porque ela tem um senhor, ela tem dono. Então veja como é que você trata. Então, a primeira coisa que temos que ter consciência, irmãos, é que agora nós temos uma nova vida. E o que fazer agora com esta nova vida? Para que Jesus nos salvou? Para que Jesus nos chamou? Por que nascemos de novo? Como disse Paulo, se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se morrermos, morremos para o Senhor. Então é para a glória do Senhor, para servir o Senhor, para adorar o Senhor, para fazer a obra do Senhor. Quando aquele moço lá de Gadara, ele foi liberto daqueles espíritos imundos, não é? Daquelas legiões que foram para aquelas manadas de porcos e que se precipitaram no mar. Aquele moço disse assim: Senhor, deixa eu te seguir, deixa eu ir contigo. Jesus disse: não, você não vai comigo, você vai voltar para a sua família e vai dizer quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Ou seja, na hora que a pessoa foi liberta e que teve a nova vida, agora ele disse: Senhor, e agora? O que é que eu faço? O que eu faço para lhe obedecer? Qual é a ordem que o Senhor me dá? Então esse tratamento, irmãos, ele é individual. É o homem e Deus. É você e Deus. Vai depender da sua vida de comunhão. Vai depender do seu relacionamento com Deus. Então é necessário que você entenda que você, como crente agora, diante de Deus, você precisa manter este vínculo, esta comunhão, esta unidade com o Senhor, porque agora você faz parte de um corpo. Você faz parte de um corpo, você não é um ser isolado, você faz parte de um corpo. E Deus agora vai investir em você para benefício desse corpo. Deus diz: agora eu vou trabalhar em você, eu vou investir em você, vou lhe dar dons para que você seja útil no corpo. Seja útil. Então a primeira coisa que eu tenho que entender é que eu faço parte de um corpo. Eu não fazia parte de um corpo, agora eu faço parte de um corpo. E qual é a minha função nesse corpo? Qual é a minha utilidade nesse corpo? Ora, a minha utilidade, quem vai dizer é Deus, é o Senhor. É Ele que vai me dar talentos, é Ele que vai me dar os dons para que eu exerça uma função neste corpo. O corpo é de Cristo. Eu fui batizado neste corpo, eu faço parte do corpo. O Espírito Santo me batizou nesse corpo. Eu tomei do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo agora habita em mim. E agora, qual é a minha função no corpo? E Paulo diz assim: ó Coríntios, a diversidade de dons. Ele que lhe fala dos dons espirituais. Por quê? Porque vai servir a igreja. Se ele vai servir a igreja, ele precisa de dons espirituais. Ele precisa de algo que Deus dê para ele exercer a sua utilidade no corpo. Então ele diz assim: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala, não é? Como já disse, pelo Espírito de Deus, diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, ou seja, se não tiver fé em Deus. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. Ministérios aqui é serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ou seja, Deus dá dons, dá ministérios, operações para aquilo que é útil no corpo. Não é para ninguém se exibir, não é para ninguém se mostrar, não é para ninguém dizer que tem, é para ser útil no corpo. Paulo disse: há uma diversidade de dons, há uma riqueza de dons que Deus tem para a igreja, e Ele dá a cada um. Ele não dá um dom, diz assim: ó, aqui é para vocês dois. Não, cada um Ele vai tratar em particular. E aí, irmãos, não é o pastor que vai fazer isso, é Deus.
E Ele vai tratar com você. Ele pode tratar na igreja, pode tratar em casa, pode tratar lá no círculo de oração onde você for. Ele vai tratar com você. Ele vai lhe dar o dom. Ele vai lhe dar um ministério, um serviço. Por quê? Porque Ele quer que você seja útil. Eu imagino que você esteja querendo fazer alguma coisa para o Senhor, em forma de gratidão a Deus, pelo que Ele fez na sua vida. Eu imagino que você tenha desejo de servir a Deus, e diga: Senhor, onde o Senhor quer que eu sirva no teu corpo? Às vezes a gente pensa, a igreja é somente o templo do Amarante 1, mas não é o templo de Amarante 1. A igreja é o corpo de Cristo. É o irmão, onde ele estiver, é corpo de Cristo, e você está pronto, deve estar pronto para servi-lo, para servir ao corpo de Cristo. Ao corpo de Cristo. Chega um irmão, liga para mim, eu não vou perguntar se ele é de Amarante 1. Eu vou perguntar em que posso servi-lo. Do que eu posso servir o irmão? Ah, pastor, estou precisando disso. Tá certo, irmão. Se eu puder, vamos ajudar. É corpo de Cristo. Então os dons aqui não é para Deus, não é para você, é para a igreja. Porque para nós, irmãos, Deus já nos deu a graça. A graça foi suficiente para nós. A graça é para nós. O dom é para a igreja. Então, quando eu estava no pecado, eu precisava de quê? Da graça de Deus. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu me beneficio da graça de Deus. Eu não me beneficio do dom que Deus me deu. O dom é para a igreja. O dom é para os meus irmãos. O dom é para quem está do meu lado. O dom é para quem faz parte do corpo de Cristo. Então por isso que eu não quero o dom. Por quê? Porque se eu tiver o dom, vou servir o meu irmão, não vai servir para mim. E a pessoa egoísta não vai querer o dom, porque o dom não vai servir para ela. O dom só vai servir para a igreja. E quando é que Deus dá o dom? Quando eu tenho desejo de servir ao meu irmão, servir o corpo de Cristo, servir a igreja, ser útil ao meu irmão. Oh Senhor, como eu estou, sem nenhuma utilidade na tua casa, como eu gostaria de ser útil. Não venha reclamar para o pastor da igreja, não. Não vai reclamar para o seu dirigente de conjunto, nem dirigente de mocidade. Não, vá falar com Deus. Senhor, eu quero ser útil ao teu corpo. Ao teu corpo. E aí o Senhor vai tratar com você, vai trabalhar a sua vida. Foi Ele que lhe fez. Ele sabe como lhe fez. Ele sabe o lugar que você deve ficar no corpo. Então, irmãos, o dom não é para Deus, é para o corpo de Cristo. É para os irmãos, porque eu sou corpo de Cristo, você é corpo de Cristo. Então o dom é para a igreja. Então significa dizer que quanto mais desejo eu tenho de servir a igreja, mais Deus vai me dar dons para servir a igreja. E eu só faço isso se o meu coração estiver cheio de amor pelos irmãos. Cheio de amor pelos irmãos. Porque Deus não vai me dar o dom apenas para me exibir na igreja, ficar falando línguas estranhas, ficar profetizando, só para dizer que tem. Não, é para servir naquilo que é útil à igreja. É para ser usado no momento em que o Espírito Santo desejar. É para que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor. Porque é o Espírito Santo que usa. É Jesus quem usa. É Deus quem usa. E você não gostaria de ser usado por Deus? Não gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus? Então se coloque como instrumento nas mãos do Senhor. Peça a Ele que Ele vai fazer de você um instrumento. Ele continua: irmãos, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Para o que for útil. Tem utilidade, então Ele dá.
Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Aqui ele vai relatar, irmãos, 9 dons. Mas só existe 9 dons? Não, existe uma infinidade de dons. Aqui ele apresenta 9, né? Mas existe uma infinidade de dons na Bíblia. Mas aqui ele apresenta 9. Ele diz: a um é dada a palavra da sabedoria. Olha que dom maravilhoso. Palavra da sabedoria. Você precisa de alguém que lhe dê uma palavra, uma orientação. E alguém é usado por Deus com a palavra da sabedoria. É um dom de Deus. É uma dádiva do céu para a sua igreja. É o Senhor equipando a sua igreja com o que tem de melhor do céu e dando para nós. Agora precisamos buscar. A outro, pelo mesmo Espírito. Olha, veja só que é sempre pelo mesmo Espírito, não é? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Olha só, tem gente que diz, irmãos, que os dons de curar não é mais para essa época, para essa geração. Encerrou lá na época dos apóstolos. Não, o Senhor Jesus continua curando todas as enfermidades entre os irmãos. E tem dado este dons a alguns irmãos que oram e Jesus cura. E Ele continua usando este dom para que o seu evangelho continue avançando, não é? Quantas pessoas são beneficiadas com o dom da cura? Você ora e Jesus cura qualquer enfermidade, não é? Esse dom está presente no meio da igreja. Como é bom saber, irmãos, disso, não é? A outra operação de maravilhas, a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos. Vem o espírito maligno, né? E a gente pensa que o espírito é de Deus e fica dando crédito, mas tem alguém que está ali com o espírito de discernir, né? E vai discernir aquele espírito e vai repreender o mal, porque ele não vai enganar a igreja que tem o espírito de discernimento. E como a gente precisa, irmãos, deste dom na igreja hoje, para discernir aquilo que não vem de Deus, aquilo que é invenção dos homens, aquilo que é coisa da cabeça dos homens. E ainda, irmãos, tem gente que diz: Deus está falando. Eu acho tão pesado isso, irmãos. Quando diz: olha, irmão, Deus está falando, Deus está dizendo. Irmão, olhe se não é emoção. Você precisa ter, não digo que Deus não fala, Deus fala sim. Agora precisa ter cuidado para dizer que Deus disse quando Deus não disse, quando foi coisa da sua mente, do seu coração. Ninguém vai questionar por quê? Porque é sua intimidade entre você e Deus. Mas há quem decide, faça o discernimento do Espírito. E não precisa estar no púlpito não, irmão, está no corpo da igreja mesmo. Um dia desses eu estava pregando, né? E um jovem aqui, numa outra igreja, né? Chegou e falando alto. Uma irmã se levantou lá no banco e veio para cá e repreendeu o espírito que estava no moço. E o moço estava profetizando. A irmã se levantou e veio repreender o espírito. Era um espírito maligno, querendo perturbar a ordem do culto, não é? Então, há esse dom, tá certo? Há outros, o dom da de discernir os espíritos, há outra variedade de línguas, há outra interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo. Olha, irmãos, veja o que está na sua Bíblia. O que é que diz aí? Particularmente, não é isso mesmo que está escrito? Versículo de número 11. Mas um e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Está vendo? É entre você e Deus. É um particular. Você tem que ter esse particular com o Senhor. Você tem que ter esse particular com Deus. É só você e Deus. Mas não é como você quer. O texto diz que é como Ele quer. Como Ele quer. Como Ele quer. Às vezes você pode achar até bonito a função de um irmão na igreja. Ah, como eu gostaria de
ser um pregador. Como eu gostaria de ter a voz daquele irmão, daquela irmã para cantar na igreja. Como eu acho bonito alguém regendo um conjunto. Mas eu pergunto, é como você quer? É como o Espírito Santo quer. Aí você pode até dizer assim, não, porque eu não sou isso, então eu não vou fazer não. O que eu gostaria de fazer é isso. Se eu não consigo fazer, é como o olho que diz assim, não, a minha função é olho, mas porque eu não sou boca, eu não sou do corpo não faço parte deste corpo não. A Bíblia diz, nem por isso você deixa de ser do corpo, você continua sendo do corpo. Porque Deus lhe colocou como boca para falar. Então você não vai perder aquilo que é, porque Deus o chamou com essa finalidade para o corpo. Entende que cada crente tem um propósito dado pelo Espírito Santo? Tem uma função na igreja, no corpo? Continue lendo, versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Ou seja, Cristo é um só corpo. Agora, esse corpo tem muitos membros, não é um só membro, são muitos os membros, mas é um corpo, é uma unidade, não são vários corpos, é um só corpo, não tem dois corpos de Cristo. Eu faço parte do corpo A e fulano faz parte do corpo B, não, todos nós estamos no mesmo corpo, irmãos, não existe dois corpos, só existe um corpo, é o corpo de Cristo, e eu e você fazemos parte dele. Agora o que é que eu sou? Eu sou apenas membro desse corpo, não é? Você é membro deste corpo. Continue lendo. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, e todos temos bebido de um Espírito. Eu não posso chegar a dizer, mas Jesus, tu salvou fulano mesmo? Ele faz parte do corpo? Faz, igualzinho você. Mas essa é uma pessoa perdida, uma pessoa que não valia nada. Você também não valia nada e não faz parte do corpo, porque ele não pode fazer. Sabe, com isso, irmãos, a gente aprende que não existe ninguém melhor nem pior dentro da igreja. Todos são iguais. Deus nivela todos iguais, todos são membros do corpo. Agora, Deus, pela fé, né, de cada um, de acordo com a medida da fé, dá um dom a um dom a outro, mas esse dom não o faz melhor nem maior do que ninguém. Esse dom não destaca para que ele seja visto com outros olhos, não. Ele continua sendo o corpo de Cristo, e ele continua sendo um dos membros do corpo. Um dos membros do corpo de Cristo. Ele não é melhor do que ninguém. Ele é doutor, Deus deu o conhecimento, deu a ciência para ele. É membro do corpo para servir a igreja. Mas ele é um profeta de Deus, é membro do corpo para servir a igreja. Não importa para o que Deus lhe chamou. O importante é que Deus lhe chamou e lhe deu uma função no corpo. Agora ele dá isso, irmãos, particularmente a cada um de forma individual. Deus trata conosco individualmente, particularmente. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Você não vai receber esse dom do pastor da igreja. Não, o pastor não tem dons para dar. Os dons são de Cristo, do Espírito Santo, de Deus. É a sua comunhão com Ele, é a sua vida de intimidade com Ele, que vai lhe dizer qual é a sua função no corpo de Cristo. Onde você vai estar servindo. Onde você vai estar servindo. Diz aqui, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser, porque não sou mão, não faço parte do corpo, não será por isso do corpo? Se o pé disser assim, não, eu queria ser mão, já que eu não sou mão, eu não vou fazer mais nada no corpo. Não deixa de ser do corpo, ele continua sendo do corpo, não é? Ele continua sendo pé de todo jeito. É o que Paulo está dizendo.
E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo fosse olho, se todos, onde estaria o ouvido? E se todos fossem ouvido, onde estaria o olfato, né? Para cheirar, sentir o cheiro, o aroma das coisas. Então o corpo precisa de tudo. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo. Não vá reclamar de Deus. Não é? Se você tiver de reclamar, vai ter que reclamar de quem? De Deus, porque foi Ele que colocou no corpo os membros. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. É a vontade dele. Cada um deles como quis. É a vontade de Deus. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois há muitos membros, mas um corpo. Está falando de que, irmãos? De unidade. Nós não somos várias igrejas, nós somos uma igreja. Nós somos um corpo, somos a igreja de Cristo, aquela que vai morar no céu. Então o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés. E quando ele diz aqui a cabeça aos pés, irmãos, quem é a cabeça do corpo? Cristo. Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Veja como há uma interdependência aqui. Como eu dependo dos irmãos e os irmãos dependem de mim. Como nós dependemos de Cristo. Porque todo comando vem da cabeça. Ele quem dá as ordens. Ele quem diz para onde devemos ir. Como devemos agir. A sua mão não se movimenta aleatoriamente. Só se movimenta quando a sua mente comanda. Não é? Então isso significa dizer que não devemos sair do nosso lugar sem o comando de Cristo. Sem a ordem de Cristo. Não, porque eu sou crente, eu oro, né? Eu oro por qualquer pessoa. Muito bem, você pode orar, mas é bom quando você pede, Senhor, fulano me pediu para orar, me ajude, eu vou orar por ela, né? Porque, irmão, você não tem nenhum poder. O poder é todo de Deus. O poder é todo de Deus. É Ele quem faz, Ele quem realiza. Você é apenas o instrumento. Tem gente achando que é alguma coisa, mas não é. Quem é Deus em você. Quem é Deus em você. Então você não tem que se exaltar por fazer alguma coisa no corpo, por ser útil ao corpo, não é? Tem gente que é como as mãos, né? Fulano diz assim, mas fulano é tão bom para mim que isso é minhas mãos. Não é assim? É minhas mãos. Todo o trabalho ele que faz. Uma pessoa que gosta de trabalhar. Todo o que tem de ser feito alguma coisa ela faz. É minhas mãos, né? Fulano é os meus pés. Onde eu preciso ir ele vai por mim. Como é maravilhoso, não é, irmão? Você tem uma pessoa que seja os seus pés. Você precisa em algum canto, ele vai por você. Você precisa fazer alguma coisa, ela faz por você. Imagine no corpo de Cristo. Deus quer um negócio, você faz. Ele quer ir fazer determinada ação, você vai. Por quê? Porque você é os pés do corpo. Como é maravilhoso, não é? Como é maravilhoso. Mas você está obedecendo aquilo para o que você foi chamado. O propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida. Então ele diz aqui, e o olho não pode dizer à mão, não necessito de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Ou seja, irmãos, ninguém pode viver isolado na igreja. Vou ser crente em casa mesmo, não preciso dos irmãos da igreja não. Ele pode sobreviver assim? A Bíblia diz que todos nós dependemos um dos outros. Eu dependo dos irmãos e os irmãos dependem de mim. E é essa dependência, irmãos, que nos faz um. E é essa dependência que nos faz unidade. Porque se cada um vivesse isolado, sem precisar do outro, onde estaria a unidade? Onde estaria a unidade se nós não dependêssemos dos irmãos? Se eu não dependesse de ninguém? Mas não, eu dependo dos irmãos, como também os irmãos dependem de mim. Eu tenho que reconhecer isso. E olha, irmãos, quando você depende de alguém, o que você faz? Você trata essa pessoa bem,
não é? Você não vai ser rude com essa pessoa, porque você precisa dela. Você precisa dela. Às vezes essa pessoa quer ficar com raiva de você, quer se distanciar de você, você diz, não, meu irmão, vem cá, eu preciso de você, como é que você vai embora? Fica aqui pertinho de mim, quanto mais perto de mim, mais você me serve. Não se distancie não é? Queira o seu irmão ali pertinho. Mas às vezes, irmãos, a gente tem tanto espinho, não é? A gente tem tanto espinho que finda furando as pessoas, machucando as pessoas. Então tenha cuidado. Quanto mais gente perto de você, melhor para você, porque as pessoas vão lhe ajudar. Não queira as pessoas distantes, não. Queira as pessoas bem próximo de você, bem pertinho de você, porque numa necessidade eles estão ali para lhe ajudar. Estão ali para lhe ajudar. Eles são instrumentos de Deus. É só você pensar assim: aqui é um instrumento de Deus, aqui é outro instrumento de Deus, aqui é outro instrumento de Deus, outro instrumento de Deus. São instrumentos de Deus. Na hora que eu precisar, Deus levanta um instrumento desse e me ajuda, porque eles estão ali como instrumentos de Deus para o meu bem. É só nós olharmos desse jeito. Eu olho para a igreja e vejo esses irmãos, todos eles estão dispostos a me ajudar, e eu também estou disposto a ajudar a todos. É muito bom ter eles juntos. Por quê? Porque eu sei que preciso deles, e na hora que eu precisar, eles não vão me deixar sozinho, porque Deus vai usá-los para me ajudar, não é? Então nós não podemos, irmãos, nos afastar dos irmãos. Aqui a Bíblia diz que nós precisamos uns dos outros, não é? Precisamos uns dos outros. Mas vamos mais adiante. Ele diz, irmãos, aqui no versículo 24, versículo 23, 22: antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Mas esse irmão, ele é tão fraquinho. A Bíblia está dizendo que ele é necessário. Ele é necessário porque ele é do corpo. Não é a fraqueza dele que vai deixar ele deixar de ser necessário no corpo. Mas ele é fraquinho, mas é do corpo. Mas ele é fraquinho, mas Jesus cuida dele. Mas ele é tão fraquinho, mas você tem que cuidar mais dele, porque ele é fraquinho. Não vai desprezar aquele irmão porque ele é fraco. Pelo contrário, você que é forte, tem que sustentar o fraquinho, tem que ajudar ele, porque ele é fraco, não é? E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. Aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós, irmãos, são mais honestos, não tem necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Aí quando Deus decide honrar uma pessoa, não é? Decide honrar, fulano está tão honrado por Deus, é porque Deus quis assim, irmãos. Deus quis honrar aquele irmão, aquela irmã. Deixa ele honrar. Foi ele quem quis assim, foi Deus que deu esta honra, e ele não tem do que se gloriar, porque é Deus honrando ele. Ele tem que ser agradecido ao Senhor. Porque os que em nós são menos honestos, diz aqui, não é? Dando muito mais honra ao que tem falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Igual cuidado uns dos outros. Eu não posso ter um cuidado maior com fulano e desprezar cicrano. Não, cuidado igual. Cuidado igual uns dos outros, cuidando uns dos outros. Cuidando uns dos outros. A responsabilidade, irmãos, é nossa, de cuidar deles, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Ora, irmãos, devemos cuidar para que não haja o quê? Divisão. O que é que Paulo está dizendo? Que você tem que ter cuidado para manter a unidade. Manter a unidade do corpo. Ele está dizendo assim: olha, tenha cuidado uns dos outros,
para que mantenham a unidade. O que eu quero dizer, irmãos, é que nesse texto, Paulo está dizendo, a unidade do corpo depende de vocês. A unidade do corpo depende de vocês. Nós devemos, irmãos, preservar a unidade do corpo. Nós devemos manter a unidade do corpo. De que forma? Tendo cuidado uns dos outros. Cuidando uns dos outros. Quando eu cuido uns dos outros, porque Paulo diz aqui, porque quando um membro padece, todos padecem com ele, mas quando um é honrado, todos são honrados com ele, todos se alegram com ele. Mas quando um padece, todos padecem com ele. O que você faz com a sua mão, irmãos? Você tem cuidado, não é? Para não cortar, para não ferir. Essa semana eu feri meu dedo aqui. Puxei um pedacinho de pele aqui, arrancou, feriu, inflamou. Todas as vezes que eu botar a mão na bolsa, machucava. Todas as vezes, machucava. O que foi que eu fiz? Eu redobrei o cuidado com ele, né? Redobrei o cuidado, botei remédio, tive o cuidado de não machucar. Por quê? Porque ele estava fragilizado. Mas faz com que todo o corpo sinta. Então, por menor que seja, né, aquele irmãozinho, você tem que ter cuidado com ele. É você que tem que ter cuidado com ele. Porque se ele padece, todo o corpo padece junto com ele. Ou não padece, ou você não faz parte do corpo. Se você é corpo, você padece com ele. Então é necessário que você cuide, irmãos. Cuide do seu irmão. Cuide do corpo de Cristo. Essa é a sua missão. E para isso Deus lhe deu os dons espirituais. Deus lhe deu capacitação espiritual. Aí Paulo vem dizendo aqui, no capítulo 12, ele diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, depois profetas, depois doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Até o governo, irmãos. O governo aqui é o quê? É o administrador da igreja, é aquele que administra as coisas da igreja. É Deus quem coloca na igreja, para o bem-estar da igreja, para servir a igreja, né? Aí ele pergunta: são todos apóstolos? Apóstolo não é importante? É importante apóstolo. Mas são todos apóstolos? Não, são poucos apóstolos. Ele diz mais: são todos profetas? Não, não são todos profetas. Mas o profeta é importante, mas não são todos profetas. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam a todos? Mas procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Deu para entender, irmãos, a mensagem de Paulo? Procurai com zelo os melhores dons. Se você ama os seus irmãos, se você ama o corpo de Cristo, procure o melhor deles para servi-lo. Procure o mais especial. Procure aquele que você vai render muito para a glória do nome de Jesus. E às vezes a gente fica perguntando: por que faltam os milagres? Por que ninguém mais tem aqueles milagres, aquelas operações de maravilha? Por que está faltando isso na igreja? Será que eu não estou deixando de fazer a minha parte? Não estou deixando de procurar os dons para servir a igreja? E por que acontece isso na igreja, irmãos? Porque falta muitas vezes o amor pelo corpo de Cristo, o amor pelo corpo de Cristo, o desejo de servir ao corpo de Cristo, o desejo de servir a Cristo servindo ao seu corpo. Portanto, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos desperte para buscar os dons espirituais, para buscar a nossa função não na igreja, irmãos. Quem busca o dom de Cristo não fica invejando o cargo da irmã fulana, do irmão fulano.
Não fica invejando a posição de Cicrano e de Beltrano, não fica. Por que não fica? Porque é Deus quem vai colocar ele lá. É Deus quem vai dar o dom e é Deus quem vai colocar. Agora, irmãos, esse trato é você e Deus. É você e Deus. É você e Deus. Você pode ter os melhores dons, diz lá em Paulo aos Coríntios capítulo 13. Você pode ter os melhores dons de profetizar, de falar em línguas, não é? Operação de maravilhas. Mas diz Paulo, se você não tiver amor, nada disso vale. Aí um dia eu fui conversar com a irmã disse assim: pastor, me diga uma coisa. Quando eu era jovem na igreja, eu era uma jovem, eu pregava, eu profetizava, eu evangelizava, e eu fazia tanta coisa na igreja, e tudo aquilo foi embora, desapareceu da minha vida. Aí eu disse para ela: você já leu 1 Coríntios capítulo 13? Disse: por quê? Eu disse: porque quando falta o amor, os dons cessam. Os dons cessam. Porque o dom é para aquilo que é útil, para ser usado para benefício do corpo de Cristo. Não é para o irmão A nem irmão B, não. É para o corpo de Cristo. Foi o corpo de Cristo, você tem que usar o dom que Deus lhe deu. E aí faltou amor no coração, não é? Faltou amor no coração. Não quero servir a esse irmão, não quero servir a esse irmão, não quero servir a esta igreja. O dom desaparece. Foi Deus que deixou de dar? O dom não existe mais? Não, o dom existe. Deus quer dar, Deus quer compartilhar com você. Falta amor no seu coração. Fiquemos de pé e vamos agradecer ao Senhor. Glória a Deus.